gente não teve desenvolvimento presencial hoje, eu vou passar algumas coisas aqui sobre coisas de fundamento, né, da casa e sobre algumas coisas, para não ficar sem essas quartas-feiras sem conteúdo, né? Que seja ele presencial, né, que é o desenvolvimento, ou seja o online, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre que são as ervas da Umbanda, né? Eu fiz um texto aqui básico, daí eu vou complementando conforme eu vou falando, tá? O que são as ervas da Umbanda? As ervas são consideradas a energia vital da terra. Em algumas tradições de religiões afro-brasileiras, as ervas e os banhos de ervas são chamados de sangue verde, pois entregam o axé e a força natural e a energia vital daquela planta. Como se fosse o sangue da planta mesmo. Como nós corremos o sangue na veia, a planta tem o sangue dela que a gente usa para banho, para diversos fins, né? Seja ela verde como uma samambaia assim, in natura, ou seca, né? De preferência a gente usa sempre as verdes, mas eu vou explicar isso ao decorrer, tá? E na Umbanda as ervas são utilizadas para diversos tipos de rituais. Um dos tipos, banho. Quando que eu devo fazer banho? Como eu devo fazer banho? O banho eu devo fazer em vários motivos. Antes de vir para uma gira, após um dia cansativo e pesado, antes de algum tipo de ritual que você vai fazer em casa, é interessante fazer um banho. Antes de sair, um banho de proteção. Então, diversos tipos. E os banhos que as entidades às vezes te aconselham a tomar, né? Direcionadas àquela entidade e direcionadas ao tipo específico que você pediu. Uns exemplos são, tipo, para banho de desenvolvimento mediúnico, é interessante tomar um banho de anis estrelado, com uma folha de manga, que abre bem o seu campo energético espiritual. São ervas fortes que auxiliam no desenvolvimento. Um banho para proteção é o banho de espada de São Jorge, que é interessante para quando você vai sair de casa, sair com essa energia no corpo, uma energia que afasta, energia densa e evita de você trazer as coisas para dentro da sua casa, né? Então, diversas situações se tomam banho, mas assim, mas como faço? Como eu vou fazer o banho? Como eu devo fazer? Se eu fervo a água, eu faço na mão? Depende. Depende do tipo de erva, depende do qual o propósito do teu banho, depende do que a entidade te pediu. Aqui normalmente a gente pede para ou macerar bem o banho e ferver, ou pegar uma água morna, macerar o banho. Mas assim, todo banho a gente depende de uma reza de ativação para aquele banho, entendeu? Então essa reza você tem que, pode ser uma oração sua, pode ser uma reza feita também. Eu posso deixar até alguns exemplos de reza aí na descrição do vídeo aí para vocês terem uma noção de rezas para ativação desses banhos, né? Bom, entendemos os banhos, agora vamos entender aqui. As ervas são utilizadas também em assentamentos. E quais assentamentos? Bom, assentamento daquela energia. Tem terreiro que faz um assentamento do orixá, tem terreiro que faz assentamento do preto velho, do caboclo. Aqui a gente faz esse assentamento na coroa já, no médium, mas também a gente assenta muito os Exus aqui. Por mais que a gente não fique falando abertamente, a gente assenta, só que não assentamos na quimbanda ou em algumas tradições com sangue. A gente assenta com banho de ervas, com erva, com o fundamento do Exu, com terra específica do Exu, mas isso é um outro assunto. Mas essas ervas também são utilizadas em assentamento. Alguns exemplos são a ruda, a própria guiné são utilizadas em alguns assentamentos. A própria espada de São Jorge, dependendo do Exu, ele pede, entendeu? Então isso varia muito. Então eu não vou entrar tanto em detalhe do assentamento, porque é uma coisa muito específica de cada Exu, de cada média. Mas no geral é bem isso, tá? Em descarrego. Quando que a gente deve fazer um descarrego? Bom, aí é um assunto bem polêmico, assim. Descarrego a gente deve fazer, eu aconselho fazer um banho de descarrego, um descarrego energético na sua casa uma vez por mês. Mas vai depender muito de como está o seu ambiente, às vezes uma vez na semana. E como que a gente faz esse descarrego? A gente tem o anil, que é um pó ritualístico azul.
a gente depois entra em detalhes desse pó também, como hoje o foco é erva, tem algumas ervas, né? A própria arruda, o manjericão também serve para dar uma descarregada energética no ambiente, né? A espada de Santa Rita, que é interessante também, a lança de Ogum, que é aquela redondinha que parece uma lança mesmo. Então vai depender muito do que a gente utiliza. Mas eu também vou deixar uma lista de algumas ervas também, que assim, às vezes de cabeça a gente não lembra, mas depois eu dou algumas dicas também, tá? Então, nos descarregos, na defumação, que também basicamente é um descarrego também, só que é um descarrego mais energético pela fumaça, né? Pela fumaça das ervas. E o que a gente usa bastante para descarregar? É interessante comprar uma resina, sempre uma resina com bejoim, com uma mirra, para trazer esse lado mais forte da fumaça. Trazer também uma guiné, uma arruda, um manjericão seco, o café, o pó de café é interessante também para essas coisas, por mais que a gente está focando mais nas ervas, mas essas coisas também fazem parte no conjunto geral dessas coisas. Então a gente pode usar também esse tipo de elemento para poder descarregar o ambiente energético da casa, entendeu? O fumo é interessante demais para o descarrego da casa, é uma energia muito forte, e se você misturar ela com café, com um manjericão ali, fica mais forte ainda e o descarrego fica mais aprofundado ainda. Então também a gente tem que entender que também não precisa fazer essa defumação todo dia, né? É interessante fazer uma vez no mês, uma vez por semana, mas todo dia não é interessante porque vai acabar te saturando também, né? Então, assim, tudo que é demais não faz bem. Tem que ser aos poucos. Tudo que é demais satura e dá problema. Então, só tomar cuidado com isso também, tá? Outra forma de descarregar a casa também é o sacudimento, que é a bateção de folha, né? Que é a famosa bateção de folha. Que daí você pega diversas ervas, diversos tipos de ervas. O conhecimento que eu tenho da bateção de ervas, assim, o que é legal de usar é folha de mamona, espada de São Jorge, a folha de manga também, um ramo de folha de manga, misturar as três, fazer como se fosse um nó nelas, amarrar e bater nos 4 cantos da casa, rezando ou cantando um ponto. Um ponto que é interessante para atrair essa energia, para tirar a energia densa de casa, aquele ponto. Minha casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo. É um ponto interessante para você trazer isso, tanto quando você está defumando, quanto você está batendo folha, né? E a bateção de folha é importante também fazer. Também a bateção de folha não precisa ser com tanta frequência, mas é interessante fazer de vez em quando, tá? Como assim, na nossa tradição a gente não tem tanto de ter rituais fixos toda semana, mas é sempre bom ter alguma coisa porque faz parte do processo espiritual, principalmente na casa de um médium, que o médium é um ponto de força que atrai outros pontos de força, como se fosse uma esponja. Se você for uma esponja que sabe se proteger, que sabe limpar o seu ambiente, você vai ser uma esponja duradoura. Agora, se você for uma esponja que não sabe limpar o seu ambiente, não sabe cuidar de si mesmo, não sabe fazer a sua proteção com banho de erva, com alguma coisa assim, você acaba estragando rápido e abandonando o caminho às vezes, e deixando outras energias tomarem conta do seu eu interior, né? Tá, bom, no mais é isso, né? Eu acho que eu já expliquei isso, vai ser o básico hoje, e aos poucos a gente vai entrando mais em assunto de ervas específicas para que serve. Eu vou separar uma lista de algumas ervas, vou deixar na descrição aí para vocês, e é isso. Foi simples, mas eu acho que está de bom tamanho para hoje, né? Axé para todos.